Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Shoppings de São Paulo têm prejuízo de até 90%, mesmo com a reabertura. Depois das escolas públicas, Prefeitura anuncia retorno do ensino privado no Rio de Janeiro. Time de procuradores da Lava Jato pede demissão coletiva. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. A Prefeitura do Rio anunciou nesta sexta-feira o calendário para o retorno das aulas presenciais. Boa noite, Marcos Marinho. Quando as escolas serão reabertas? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. A retomada das aulas nas escolas particulares está marcada para o dia 10 de julho. Só que esse retorno vai ser facultativo. Vai depender do critério do dono de cada instituição de ensino. Segundo a Prefeitura, um acordo entre o Sindicato dos Donos de Escolas e o Sindicato dos Professores ainda está em negociação. As escolas que não se sentirem seguras poderão continuar com as atividades remotamente. A reabertura dos colégios faz parte da terceira fase da flexibilização da quarentena aqui na capital. Essa fase contempla também a reabertura de bares e restaurantes. Já o retorno nas escolas municipais está marcado para o dia 1º de agosto. Patrícia. Obrigada pelas informações. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings mostra que as vendas em São Paulo caíram até 90% nesses primeiros 15 dias de abertura. Giovana Rizardo, boa noite para você. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, todo o esforço dos lojistas em fazer promoção para tentar vender para os clientes, para atrair os clientes e também a venda pela internet não foi suficiente. Muitos clientes preferiram ficar em casa, fazer o isolamento social. A All Shop revela que o principal fator para a queda no faturamento é o fato das praças de alimentação continuarem fechadas em boa parte dos centros de compras. A pesquisa aponta que em São Paulo o faturamento caiu 90% para 32% dos lojistas, comparando com o período pré-pandemia. Para 41%, o faturamento ficou reduzido em até 80%. E 24% dos empresários relataram uma queda de até 70%. Os prejuízos estimados já chegam a 35 bilhões de reais. Patrícia. Obrigada, Giovana, pelas suas informações. E vamos saber, então, o que apontou o último levantamento da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 1.274.974 casos de Covid-19, com 55.961 mortos. Foram 990 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 697.526 pacientes estão curados e 521.487 seguem em acompanhamento. No Rio Grande do Sul, 5 regiões passaram para a bandeira vermelha com risco alto de contaminação pela Covid-19. O Vitor Costa tem mais informações para a gente. Boa noite, Vitor. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Agora, 9 regiões terão que obedecer a novas restrições. O método utilizado pelo governo do estado apontou piora nos indicadores nessas regiões. Entre as cidades está Gramado, na Serra Gaúcha, que terá que restringir ainda mais a circulação de pessoas. Os municípios têm agora até às 8 horas de domingo para recorrer da classificação. Uma nova análise do governo vai ser feita e o resultado definitivo será publicado na segunda-feira à tarde para que as restrições passem a valer na terça. Patrícia. Obrigada, Vitor, pelas informações. E a Prefeitura de Belém autorizou a reabertura das academias. E quem tem os detalhes para a gente é a Poliana Gomes. Quando isso vai acontecer? Poliana, boa noite. Boa noite, Patrícia. Segundo o decreto da Prefeitura, as academias podem reabrir a partir do próximo dia 6 de julho. Os estabelecimentos devem funcionar com no máximo metade da capacidade e os alunos vão precisar agendar os horários. Além disso, será obrigatório o uso de termômetros para checar a temperatura de quem entra e cada aparelho deverá ser higienizado após o uso.
Segundo a Secretaria de Saúde do Pará, já foram registrados 99.313 casos e 4.834 mortes pela Covid-19 no estado. Patrícia. Obrigada, Poliana, pelas informações. Um jogador do Cruzeiro sofreu um acidente no início da noite. Então vamos para Belo Horizonte. Vamos falar com a Virgínia Nalon. Boa noite. O que foi que aconteceu, Virgínia? Oi, Patrícia, boa noite para você. O volante Henrique, de 35 anos, está internado aqui neste hospital particular da capital. Ele seguia de carro sozinho para a Casa Branca, em Brumadinho, perto da Serra do Rola Moça, quando teria perdido o controle da direção e o carro dele saiu da pista e caiu em um penhasco. Como o local é de difícil acesso, os bombeiros tiveram muito trabalho para poder fazer o resgate. O Henrique foi socorrido pelos bombeiros com escoriações. Os médicos do Cruzeiro estão acompanhando o atleta, que já passou por exames e permanece internado em observação. Henrique voltou ao Cruzeiro esta semana, estava emprestado ao Fluminense e retornou para o time mineiro para cumprir contrato até 2021. Patrícia. Obrigada, Virgínia, pelas informações. E o mercado financeiro encerrou a semana em meio a temores de um aumento nos casos de coronavírus no mundo. O dólar subiu mais de 2% e fechou o dia vendido a R$ 5,46. Na semana, a moeda americana valorizou 2,7%. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 2,24% nesta sexta-feira, fechando acima dos 93 mil pontos. Na semana, o Ibovespa perdeu 1,83%. 6 procuradores da Lava Jato pediram demissão nesta sexta-feira. Então, vamos a Brasília falar com Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro. O que foi que aconteceu? Olá, Patrícia. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, segundo uma fonte da PGR, a gota d'água para o pedido de demissão teria sido a visita da subprocuradora-geral da República, Lindora de Araújo, à Força Tarefa em Curitiba esta semana. Segundo os procuradores, ela tentou ter acesso a informações sigilosas do banco de dados da operação, sem fazer o procedimento legal que é necessário para esse tipo de situação. Houve uma crise generalizada aí na PGR e 3 procuradores aqui de Brasília, um do Rio, um de São Paulo e um de Curitiba, disseram que não gostaram dessa atitude e por isso pediram demissão. Eles encaminharam um ofício à Corregedoria do Ministério Público Federal contando tudo o que aconteceu. Vale ressaltar, Patrícia, que esse grupo é responsável por conduzir inquéritos que investigam políticos. Patrícia. Saturno, ainda na PGR, tem novidades no inquérito que investiga o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub? Tem sim, viu? Olha, hoje a Procuradoria-Geral da República encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um ofício defendendo que o inquérito ele siga para a primeira instância da Justiça Federal para apurar aí o suposto crime de racismo. Bom, explicando aí, toda essa mudança ocorreu porque Abraham Weintraub deixou de ser ministro e logo perdeu aí o foro privilegiado. Em abril, ele utilizou as redes sociais para insinuar que a China poderia se beneficiar propositalmente da crise mundial causada pela pandemia. Ele também ironizou o fato de que chineses que falam português, eles trocariam o R pela letra L, mencionando aí o Cebolinha da Turma da Mônica. Patrícia. Obrigada pelas informações. E o ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni, diz que o programa Renda Brasil deve ser implantado em breve para substituir o Bolsa Família. Ele conversou com os jornalistas Guilherme Portanova e Matheus Ribeiro no JR Entrevista desta sexta-feira e fez aí uma análise dos pagamentos do auxílio emergencial. A Controladoria Geral da União fez uma pesquisa nos primeiros 30 milhões e 500 mil benefícios que nós concedemos. Ela encontrou, ao final de tudo, 160 mil desconformidades. Essa desconformidade é um grande guarda-chuva, onde cabe lá, né, o erro, a falha ou a fraude, que também tem. A má intenção. A má intenção. Sim. Bom, o sistema americano de pensões, que paga umas quase 80 milhões de pensões por mês, é considerado o melhor do mundo, mais seguro. Levaram 3 décadas para construir o sistema de segurança deles. Eles aceitam como desconformidades 0,82. A nossa é de 5%, 0,5%. Agora é evidente, né? Todo e qualquer programa em larga escala poderá ter falhas. A gente tem a humildade de reconhecer onde houveram as falhas, a gente tenta corrigir constantemente para poder fazer com que o auxílio chegue dentro da lei,
que nós somos limitados por uma lei, e principalmente seja justo. Está sendo demandado no mundo todo o que nós brasileiros fizemos, né? Às vezes a gente fala de um número, as pessoas não entendem. 64 milhões de pessoas em 60 dias encontradas e pagas significa uma Itália inteira, ou uma Argentina e meia, para a gente poder entender o tamanho do que nós fizemos no Brasil. Nós tínhamos no Cadastro Único, que foi construído por outros governos, 75 milhões de pessoas. Informais e invisíveis estão completamente fora desse cadastro. Nós encontramos mais 25 milhões. Como é que nós íamos encontrar com cadastramento usual, com a base de dados que a gente tinha? Não. Então, nós optamos por um sistema que, primeiro, encontrou mais de 140 milhões de CPFs que já foram analisados. E encontramos 64 milhões de pessoas que agora, amanhã, né, no próximo sábado, eles vão começar a ser creditados nas suas contas a sua terceira parcela. Nós encontramos 25 milhões de invisíveis ou informais. Se a gente soma essas pessoas aos MEIs, que são os microempreendedores individuais, são aqueles negócios bem pequenos, assim, muitas vezes de sobrevivência pessoal ou familiar, nós vamos aí a 34 milhões de famílias. A gente conversou, inclusive, aqui no JR Entrevista com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele falou sobre as discussões, o início de uma discussão de um programa de renda mínima, e inclusive sem impacto financeiro para o governo, que seja representativo, seja em grande volume, porque seria a combinação de programas que já existem, recursos que já estão menos ordenados e que cairiam numa base só. O senhor acredita que é possível atender esse volume de pessoas sem aumentar o gasto do governo? É possível, sim. São ajustes, nós estamos trabalhando nisso, volto a insistir nisso, desde novembro do ano passado. Nós vamos ajustar e, claro, dialogar depois, né, com o Senado e a Câmara Federal, que são com o nosso Congresso Nacional, para poder colocar, vamos dizer assim, de pé, um caminho que seja seguro, né, mas que também trabalhe com o conceito da promoção da vida das pessoas e que toda essa grande estrutura do Sistema Único de Assistência Social trabalhe, na verdade, na promoção também, né, da dignidade das pessoas, da ampliação da sua capacidade de consumo, aumento da capacidade de renda. O que é que o Ministério da Cidadania já tem aí desenhado ou em processo de desenvolvimento para que o Brasil consiga aí, alavancar esse lado do cidadão depois da pandemia do coronavírus? A gente prepara, né, o programa que vai se chamar Renda Brasil, que é um programa de renda mínima, né, mais amplo e mais efetivo na promoção das pessoas do que o atual Bolsa Família. E discutimos com o Banco Central, né, e com os bancos públicos a possibilidade de se criar, através do microcrédito, né, uma condição para poder fazer essas famílias retomarem a atividade econômica. A gente tem que lembrar que são aqueles que trabalham de dia para comer de noite, a sua ampla maioria, não são capitalizados, têm poucos recursos, então é importante poder alcançar recursos para que eles possam prosperar e retomar e prosperar dentro da sua atividade. O governo argentino decidiu reforçar o isolamento na capital Buenos Aires. A partir de 1º de julho, a região metropolitana de Buenos Aires retorna à fase 1 da quarentena. A cidade concentra mais de 90% dos casos de Covid-19 no país. A medida foi anunciada pelo presidente Alberto Fernandes por causa do crescimento do número de contágios. Por lá, são 1.100 mortes e quase 53 mil casos confirmados. E um estudo da Universidade de Barcelona revelou que amostras do esgoto da cidade identificaram a presença do novo coronavírus no ano passado. Segundo os pesquisadores, o vírus já circulava pela cidade desde março de 2019, o que leva a crer que pacientes com Covid-19 foram diagnosticados com gripe. A Espanha registrou 28 mil mortes e quase 250 mil casos. Nos Estados Unidos, é esperado para este fim de semana uma tempestade de areia vinda do deserto do Saara, na África. Quem tem os detalhes é a correspondente em Nova York, Evelyn Bastos. A nuvem de poeira é um fenômeno corriqueiro que acontece geralmente uma vez por ano. Mas essa tempestade especialmente é grande, a maior dos últimos 50 anos. Tanto que ganhou o apelido de Godzilla. São 5.600 quilômetros de extensão, mais que a distância entre Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Boa Vista, em Roraima. A nuvem de areia pode, inclusive, ser vista do espaço. A tempestade deve atingir principalmente a extensão que vai do estado da Flórida ao Texas. Neste ano, ainda existe a preocupação com a pandemia.
Isso porque inalar as partículas de areia pode prejudicar o sistema respiratório, aumentando, por exemplo, o risco de crises asmáticas. Patrícia. Obrigada, Evelyn. Na Inglaterra, um menino de 5 anos arrecadou o equivalente a quase 7 milhões de reais para um hospital de Londres. Tony Rudgell aceitou o desafio inspirado por um capitão inglês de 100 anos. O garoto perdeu as 2 pernas quando ainda era bebê. Agora, com as novas próteses, Tony caminhou 10 quilômetros durante o desafio e disse que foi tudo muito divertido. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta semana e uma boa noite para você. O presidente falou, olha, aplique a ciência, aplique a integração para podermos entregar a melhor política pública para a educação do Brasil.